Olá, boa noite e a paz a todos, chegando para a leitura de um versículo da Palavra de Deus, que encontramos na Epístola de Paulo aos Efésios, no capítulo 2, e o versículo de número 14. Assim está escrito: porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derribando a parede de separação que estava no meio. Este é o versículo para nossa reflexão nesta oportunidade. Nós temos conhecimento, à luz da palavra de Deus, que criados fomos por Deus com um propósito sublime e maravilhoso, mas em virtude da entrada do pecado no mundo, muitos perderam a oportunidade deste propósito, porque foram dominados pelo pecado. Mas o Senhor Deus estabeleceu um meio de reconciliar, restaurar, trazer novamente estes seus filhos, suas criaturas, criados por Ele, que foram nascidos já na anuência do pecado, separados de Deus, longe da presença do Senhor, vivendo num mundo totalmente controverso à vontade de Deus, e o mundo se dividia em dois povos, porque Deus escolheu um povo dentre os povos do mundo, e este povo que Deus escolheu era para ser luz para as nações. Através deste povo, que Deus começou com a promessa que ele fez a Abraão, e de Abraão na sua descendência, e quando chega o momento, Deus escolhe então o povo de Israel e diz que ele é o seu povo. Então ele é o povo de Deus, um povo que Deus escolheu, e através deste povo demonstrar nele as bênçãos, o seu poder, as suas manifestações, e com isto que este povo, povo de Deus, ficasse na responsabilidade de proclamar Deus para as outras nações. Este foi o intuito de Deus, de criar um povo, de estabelecer ali um elo, um segmento de povos, para que, através deles, o conhecimento de Deus pudesse se expandir e chegar a todas as pessoas da face da terra, os de perto e os de longe. Mas à luz da palavra de Deus, o que nós entendemos é que eles falharam nesta importante missão que Deus lhes havia confiado. E o que aconteceu? Deus então enviou o seu Filho Jesus Cristo. Quando Jesus veio, já existia esta divisão de dois povos. Como assim dois povos? A humanidade foi dividida em dois povos? Sim, a humanidade ficou dividida em dois povos. Um é o povo de Deus, que é o judeu, e os demais que não são, este segundo povo, que na linguagem comum, eles são chamados de gentios, ou seja, aqueles que não conhecem a Deus, que estão distantes e que estavam fora do plano de Deus. Em termos gerais, é isso o que quer se dizer, porque todos os planos e as promessas de Deus e a mensagem e tudo que Deus realizou estava focalizado no povo de Israel. Tanto é que, quando Jesus veio, o que é que diz a palavra de Deus? Ela diz assim: veio para o que era seu. Quem era de Jesus, então? O povo judeu. E Jesus veio de onde? Como Deus, ele veio do céu. Como homem, ele veio da descendência do povo judeu. Ele nasceu, foi concebido e nasceu através de Maria, uma judia de Belém da Judéia. Então, tudo veio por ali. A revelação da lei, o livramento, a terra prometida, as promessas de Deus, as alianças que Deus fez, tudo veio através deste povo escolhido por Deus, como a menina dos seus olhos. Ainda hoje, mesmo eles na incredulidade de não terem crido em Jesus quando ele veio, e ainda atualmente não creem
na obra realizada por Jesus, eles estão a esperar pelo Messias, mesmo com toda a condição em que eles ainda estão. Porque diz que eles foram envelhecidos. O que é envelhecidos? Envelhecidos é ser colocados de lado por um período de tempo. E neste tempo que houve a queda dos judeus, Deus criou a entrada do tempo dos gentios, para que nesta oportunidade os gentios se voltassem para Deus, e aí então a única maneira de resolver esta situação era através do Senhor Jesus Cristo, que veio e ligou o abismo que nos separava de Deus. Nós estamos separados dos judeus, da comunidade de Israel, conforme diz aqui. Estávamos sem Cristo, separados da comunidade de Israel, estranho ao conselho da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Esse era o diagnóstico da nossa condição diante de Deus. E quando Jesus veio, ele veio para realizar o plano de Deus. E o plano de Deus contemplaria a reunião desses dois povos, que até então vivem em conflitos. Um se autodizendo ser possuidor de tudo que concerne ao Messias, que tudo veio através do seu povo. Outro, como sendo estranho, parece estar fora do propósito de Deus. Mas o plano de Deus estabelecido não é para acolher a um e desprezar a outro. O plano de Deus, ele é de natureza global. Significa que é para todo mundo. Infelizmente, nem todos decidem por Cristo e, portanto, não desfrutam da bênção do plano de Deus através de Jesus pela salvação. E se perdem e vão passar uma eternidade longe de Deus. E neste meio, por não reconhecerem a Cristo, por não crerem em Jesus, tanto judeus como gentios, que não vão a Cristo para a salvação, quando parte, eles estarão separados de Deus. Porque na atualidade só há um meio de se chegar diante de Deus e de obter a salvação. É por meio de Jesus Cristo. Não existe outro caminho, não existe outro meio, não tem outra oportunidade. Ele é o único caminho. Por isso Jesus disse, eu sou o caminho. Ele não disse, eu sou um caminho. Se ele dissesse, eu sou um caminho, existem tantos outros por aí. Mas disse, eu sou o. Portanto, o único caminho de acesso a Deus é Jesus. E para chegar a Deus, tanto judeus quanto gentios precisam chegar-se a Jesus e receber dele a salvação. O mesmo preço da salvação do judeu é o mesmo preço da salvação do gentio. E qual foi o preço? O sangue precioso e imaculado de Jesus, que foi derramado na cruz do Calvário. E ali, então, não há mais divisão de povos. Porque diz aqui, eu li, porque ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derribando a parede de separação que estava no meio. Então, Jesus, através do seu corpo, lá na cruz do Calvário, ele desfez a inimizade, a lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças, para criar em si mesmo, dos dois, um novo homem, fazendo a paz. Então, tanto judeus como gentios agora são unidos em Cristo, e através de Cristo, eles são levados a ser um novo homem. Despojar-se da velha natureza, do velho homem, com as suas paixões, com suas concupiscências, e revestir-se do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Então, quando Jesus veio, ele diz aqui, ele é a nossa paz. Se ele é a nossa paz, ele veio para fazer a paz. Por que preciso fazer a paz? Porque nós vivíamos em guerra, em conflito, em contradição.
tanto inimigos de Deus como inimigos uns dos outros. Isto é o que Satanás semeou no mundo. Mas quando Jesus veio, ele veio como a nossa paz. Quando Isaías profetizou, porque um menino nos nasceu, e o seu nome é Conselheiro, Maravilhoso, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. Então, já antes do nascimento de Jesus, 700 anos antes, já tinha se proclamado que o nome dele seria Príncipe da Paz. Deus abençoe, irmão Mauro César. Ele seria Príncipe da Paz. Ele veio, e ele veio para fazer a paz. Jesus veio para estender as mãos, para unir os dois povos e levá-los unidos à presença de Deus. Então, o valor do sacrifício de Jesus, com a sua própria vida, e o derramar do seu sangue oferecido a Deus, é de um valor incalculável e de uma eficácia profunda na nossa vida, que só mesmo o sacrifício de Jesus foi suficiente para nos libertar das amarras do pecado, da condenação, da inimizade, da porfia, da contenda, das rivalidades, e em Cristo agora ele une o judeu e o gentio. E desses dois povos ele estabelece a igreja de Deus. Então nós somos constituídos como a igreja de Deus, que foi edificada por Jesus. Ele disse: edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Por isso que existe, quando se diz assim, a relação dos escândalos, que não deis escândalo nem aos gentios, nem aos judeus e nem à igreja de Deus. Então observe agora, na igreja de Deus são unidos judeus e gentios, que antes eram inimigos, agora são irmanados através de Cristo, e juntos eles estão em harmonia e se reúnem para servir a Deus. Então quem pode fazer isso? Quem pode possibilitar essa união? Só Jesus. Nós vemos o conflito que está acontecendo aí. Judeus e árabes nunca se deram, e os dois foram filhos do mesmo pai. Tanto Ismael como Isaac foram filhos de Abraão. Um descendeu para os árabes, o outro para os judeus. E desde lá, vem esta peleja, vem esta batalha, e ela vai até o fim. Os homens querem fazer a paz a todo custo, mas isto é uma coisa que não está neles. Quem é o príncipe da paz é Jesus. Vai aparecer um aí, daqui a alguns dias, querendo fazer a paz do mundo todo, a paz global. Vai se mostrar alguém competente na economia, na política, na saúde, na segurança, na fraternidade. Mas será somente uma aparência, porque ele será o anticristo. Ele não tem paz, ele não vive paz e ele não tem paz para dar a ninguém. Mas ele vai enganar as pessoas. Agora, Jesus não. Jesus é o príncipe da paz, é o Senhor da paz, a paz estabelece com ele, só é possível ter paz através de Jesus. Por isso que quando ele se apresentou diante dos discípulos, ele disse: a minha paz os dou, não vou lá dou como o mundo a dá. Não se turbe nem se atemorize. A paz que Jesus oferece para nós é diferente da paz que o mundo proclama. Porque o mundo está dizendo: paz, paz, vamos viver em paz, vamos viver em paz, e mandando bomba, e fazendo guerra, e matando, e destruindo, e invalidando os valores da família, e está em paz. Mas que paz é esta? Uma paz enganosa. A paz que Jesus oferece, esta sim, é verdadeira, é firme e é permanente. Não é uma paz ilusória. Então diz aqui, porque ele é a nossa paz. Não diz ele era, ele será. Ele é. Ele continua sendo. A todo instante, a todo momento, Jesus é a nossa paz.
E você observe que a palavra de Deus, ela sempre vai falar sobre paz. E o Deus de paz vos santifica em tudo, e todo o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados plenamente irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. O Senhor Jesus é chamado o Senhor da paz. Estabelece a paz. O Espírito Santo na Bíblia é chamado Espírito de paz. Afasta Satanás. É o Espírito que opera a paz. Palavra de Deus é chamada palavra de paz. Palavra traz paz, cria paz, promove a paz. E a palavra do Senhor diz: bem-aventurados os pés dos que anunciam a paz sobre os montes, sobre os valados, sobre os penhascos, em qualquer que seja lugar. Anunciou a paz por Jesus Cristo, é feliz, é bem-aventurado, porque a paz verdadeira, ela só vem através de Jesus. Quando da oração sacerdotal dizia: o Senhor levante o seu rosto sobre ti e te dê a paz. Então, paz é algo proveniente de Deus. Quem não vive em paz com Deus está perturbado. E o perturbado, ele perturba outros. Ele tira as pessoas do sério. Ele vive de maneira contrária aos propósitos de Deus. Mas quando Jesus chega e entra naquela vida, a perturbação sai e a paz entra. Lembra do endemoniado gadareno? Todo mundo tinha medo dele. Vivia amarrado, vivia pelos sepulcros. Um dia Jesus chegou lá, Jesus o libertou e ele recebeu paz. Ele estava sentado ao lado de Jesus, quieto, normal, escutando Jesus falar. E as pessoas não entenderam o que aconteceu. Aconteceu que Jesus libertou ele e transformou. E o resultado é paz. O próprio apóstolo Paulo, quando escreveu, ele disse: sendo, pois, justificados, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Então, é Jesus quem promove paz. É Jesus quem estabelece paz. É Jesus quem cria paz em nosso coração. Agora eu pergunto: você vive em paz? É certo que estamos num mundo de turbulências, dificuldade, de guerras, de peleja, de porfias, de contenda, de rivalidades. Mas quem serve a Deus deve ter paz consigo. E a paz, à luz da palavra de Deus, ela deve alcançar 3 aspectos. Em primeiro lugar, nós precisamos ter paz com Deus. É de onde emana a origem da paz, vem de Deus para nós. Então nós precisamos estar em paz com Deus. Em segundo lugar, nós precisamos ter paz conosco mesmo. Existem pessoas que não têm paz nem com ele mesmo. É um perturbado terrível. Mas a palavra de Deus diz que é para ter paz conosco mesmo. E terceiro aspecto, se possível, a palavra de Deus, se possível, tende paz com todos os homens. Agora, qual é essa paz que nós vamos estender e oferecer aos que estão à nossa volta, a nossa família, o nosso vizinho, o nosso conhecido, o desconhecido, quem quer que seja? É a paz que Jesus nos deu. A paz que Jesus deu para nós, ele disse: a minha paz vos dou. Não é uma paz igual ao mundo, uma paz interesseira, uma paz com segundas intenções. Não. A paz de Jesus é transparente. E se eu estou em paz, se você está em paz, esta paz vai transparecer na nossa afeição, no nosso comportamento, nos nossos negócios, nos nossos hábitos, em tudo o que fizermos. Alguém vai nos identificar como sendo alguém da paz. E que maravilha é quando as pessoas podem olhar para mim e para você e podem dizer: fulano é de paz, ciclano é de paz. Agora, que tristeza quando olha para alguém que serve a Cristo e diz: aquele ali não tem paz. Nem com ele, nem na família dele, ele não tem paz com ninguém. É um atormentado.
Só que diz que serve a Jesus, né? Mas está dando mau testemunho. O verdadeiro cristão, ele tem paz com Deus, ele tem paz consigo e ele tem paz com o próximo. Ele procura fazer a paz. Ele não procura criar questões, contendas, confusão, rivalidade, se prevalecer em cima do outro. Não. Ele às vezes abre mão do direito para manter a paz. Esse é o verdadeiro cristão. Não, mas porque eu tenho razão e na minha razão eu vou até o fim, custe o que custar. Vai perder a paz, vai perder amigo, vai perder bênçãos de Deus. Às vezes, nós precisamos deixar a razão descansar um pouquinho e em nome da paz, em nome da concórdia, da harmonia, nós procuramos viver de tal maneira que o ambiente se transforme num ambiente de paz. Quem é da paz, aonde chega, estabelece paz. Deus abençoe, pastor Edinaldo. Agora, quem não é da paz, aonde chega, pode ser o ambiente mais pacífico possível. Se ele chegar ali, com pouco tempo, ele vai criar uma confusão e cada um vai se dispersar. Por quê? Porque chegou alguém inconveniente, que não transmite paz, que não vive paz, que não proclama paz, que não faz a paz. Mas Jesus, quando ensinou no Sermão do Monte, ele disse, bem-aventurados os pacificadores, diz aqui, porque eles serão chamados filhos de Deus. Fazer a paz, estabelecer a paz. O que é isto? É o ministério da reconciliação que Deus nos deu. Reconciliar quem? Amigos? Não. Reconciliar inimigos. Inimigos uns dos outros e inimigos de Deus. E nós estamos lá no meio, enviados por Jesus, com esse ministério, com esta responsabilidade de promovermos a reconciliação. E como é que se promove a reconciliação? Através do estabelecimento da paz, da compreensão, da concórdia. Um abre mão disto, outro abre mão daquilo, outro abre mão daquilo, para o bem comum, faz a paz. E Jesus vem e habita, e muda aquelas vidas. Quantos inimigos ferrenhos na vida física, na vida humana, que um dado tempo foram alcançados por Jesus, um aqui, outro acolá, e sem que eles percebessem, o Senhor Deus promove o encontro deles. E quando olha para o outro, diz, oh, mas você serve a Deus? Sim, eu também. Quem foi que fez a paz? Jesus. Então eles eram inimigos, agora eles são irmãos em Cristo. Eu tenho conhecimento de dois irmãos que, na vida de pecado, eram inimigos, tinham vidas erradas, e um procurava eliminar o outro. E era assim que viviam. O que aconteceu? Jesus salvou um, depois salvou o outro, os dois se juntaram, serviram a Deus na mesma igreja, na mesma vila, no mesmo local. E aquele ódio, e aquele desejo de matar, sumiu. Por quê? Porque Jesus fez a paz. Hoje um está servindo aqui próximo, numa congregação, outro está no outro estado, é pastor. Deus o abençoou. E a vida pregressa? Jesus perdoou. Jesus transformou, acabou. Não tem mais nada que trazer o passado. Isso é somente um exemplo do que Jesus faz. E vindo ele, porque ele é a nossa paz. A nossa paz. O qual de ambos os povos fez um. E derribando a parede de separação que estava no meio. Tinha uma parede. Você não passa para cá e eu não passo para lá. Porque se você passar, vai se dar mal. E se eu passar para lá também, eu vou me dar mal. Jesus foi lá, quebrou essa parede, ficou ali no meio, deu a mão para um, deu a mão para outros, venha cá. Agora, vocês são meus filhos, meus servos, venham para o meu coração. Trouxe os dois unidos, vivendo em paz,
proclamando paz e falando de Jesus. Não é bonito isso? Não é uma coisa linda? É o que Jesus veio fazer. Quem sabe você conhece aí algum testemunho desse? Você observa vidas aí que ninguém suportava, que outros estavam ameaçados, mas de repente Jesus foi lá e salvou. Lembra o exemplo de Saulo? Quem era Saulo? Inimigo do povo de Deus. Um judeu, atento à lei, que ao fazer isso com os cristãos, pensava que estava fazendo um trabalho para Deus. Veja a mente da pessoa. Mas Jesus marcou encontros com ele. E a partir de então, qual foi a ação de Paulo? Converteu-se a Cristo e passou a ser o quê? Um propagador da paz. Um anunciador da paz. Quanto sofrimento, quantas ameaças, quantas perseguições. Mas aquele velho Saulo nunca mais se ressuscitou para exercer vingança. Sofreu, suportou o sofrimento, mas anunciou a paz por meio de Jesus Cristo. Então veja, quando Jesus entra na vida da pessoa, esta vida precisa desfrutar de paz. Não é possível que alguém venha nos dizer que está servindo a Jesus e é um perturbado, é uma perturbada, não tem paz. Não promove paz. Onde chega só cria confusão, só cria grupo, só cria rivalidade. Você não está servindo a Deus. Quem serve a Deus, em primeiro lugar, ele tem paz com Deus, paz consigo e paz com o próximo. Por mais difícil que seja, haverá sempre o esforço de promover a paz. Promover a paz. E você tem o Deus da paz, o Senhor da paz, o Espírito da paz, a palavra da paz. Você tem tudo isso. Está em você. Deus veio fazer morada, o Filho veio, o Espírito Santo veio, a palavra, nós entesouramos ela no coração, então está tudo em nós. Só falta o quê? Praticar. Viver à luz da palavra de Deus. Ele é a nossa paz. Só Jesus teve condição de realizar este grande feito. E ele está aberto e disponível a todos, até que Deus feche o momento da graça. É possível alguém chegar a Cristo e receber dele paz e ser transformado. Deixar a ignorância, a maldade, a violência, a vingança, a dureza e colocar-se na presença de Deus e ser um propagador da paz através de Jesus Cristo. Eu e você temos este encargo, esta responsabilidade de anunciar a paz, onde quer que estivermos. E quando alguém quiser questionar, conflitar, dialogar, rivalizar, vamos promover paz. Não vamos aceitar o jogo do adversário para roubar a nossa paz e trazer perturbação ao nosso coração. Nós somos da paz e deveremos ser até o fim. Proclamar, falar, viver em paz, anunciar, pregar a paz. É isso que precisamos fazer. Deus abençoe, irmã Maria José. Então, observe, Ele é a nossa paz. Por isso é que nós nos saudamos a outra paz do Senhor Jesus. Ah, mas quem ensinou você a saudar assim? Mas é tão maravilhoso dizer para o irmão, a paz do Senhor Jesus, meu irmão. Por quê? É a paz que Jesus nos deu. E sempre tem sido assim. Paulo, quando escrevia esse carta, dizia, graça e paz da parte de Deus e do Senhor Jesus Cristo. Que a paz se estabeleça nos corações. Vamos viver este momento de paz, porque nós estamos interligados a Cristo, Ele está entronizado em nosso ser, Ele é o Senhor da paz, nós somos servos dele, então somos servos da paz.
Então vamos fazer paz, vamos pregar paz, vamos cantar a paz, vamos anunciar a paz, vamos falar da paz, vamos viver em paz. Este será o nosso trabalho. Sigamos adiante e que o nome do Senhor seja glorificado, que vidas possam ser atraídas pelo nosso falar, pelo nosso viver, de modo digno e em paz, diante de Deus e diante das pessoas. Pense sobre isto. Querendo Deus, amanhã retornaremos.